A França gosta de fazer as coisas do seu próprio jeito, segue suas próprias regras e traça seu próprio caminho, recusando-se a se misturar com a multidão ou fazer o que todo mundo está fazendo. E isso fica ainda mais evidente em suas forças armadas. As forças armadas francesas sempre foram conhecidas por suas ações imprevisíveis e um tanto quanto não convencionais. E isso continua sendo verdade até hoje. O exército da França atualmente, em muitos aspectos, não faz sentido. No entanto, embora isso possa parecer uma fraqueza à primeira vista, na verdade é um dos motivos pelos quais o exército francês é tão eficaz. Está se tornando uma das forças mais temidas e formidáveis, não só na Europa, mas no mundo todo. De fato, é a imprevisibilidade da França e sua recusa absoluta em cumprir as normas e padrões de muitos de seus aliados da OTAN que a tornam um membro tão interessante e único da aliança. Vamos explorar alguns aspectos incomuns das Forças Armadas francesas neste vídeo, começando pelo mais estranho. A Legião Estrangeira Francesa, conhecida como Legião, é uma das poucas unidades militares de elite do mundo formada por pessoas de diversas nacionalidades. Para ser mais preciso, estatísticas recentes sugerem que aproximadamente 140 países estão representados na Legião atualmente, com soldados altamente treinados da Europa, África, Ásia e outros lugares, todos lutando juntos pela bandeira da França. Embora algumas outras nações também tenham unidades que empregam não nativos e não cidadãos, a Legião Estrangeira Francesa está em uma categoria própria. É o exemplo mais ativo e de maior destaque de uma unidade desse tipo, e também está entre as unidades militares mais eficientes do mundo, com um longo e histórico registro de operações bem-sucedidas em locais como Chad, Costa do Marfim, Mali, Afeganistão e outros. Devido ao seu histórico de sucesso e reputação, a Legião Estrangeira costuma ser uma das primeiras unidades terrestres francesas a chegar em zonas de conflito e abrir fogo na linha de frente. É a opção perfeita para Paris empregar em situações que podem ser consideradas um tanto complicadas ou difíceis. Do ponto de vista político, é peça vital da máquina militar francesa. Poucos países no mundo têm um corpo de operativos de elite de classe mundial. Prontos, dispostos e capazes de arriscar a vida por um país onde não nasceram. E enquanto a Legião demonstra a capacidade e a disposição da França de olhar além de suas fronteiras em busca de força e apoio militar, ela também contrasta fortemente com grande parte da doutrina militar do país, que gira principalmente em torno do desenvolvimento e produção domésticos e da excelência nacional. Enquanto muitas nações, inclusive grandes potências militares, usam equipamentos próprios e armas, munições e veículos comprados de outros países. Paris busca usar ao máximo equipamentos franceses e não hesita em contrariar tendências ou ignorar exemplos de aliados. Para decidir quais armas, veículos e recursos priorizar, basta usar o Jaguar como exemplo. O Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat Jaguar é um blindado de combate, 6x6 criado por 3 empresas francesas. Krauss-Maffei Wegmann and Nexter Defense Systems, França, Arcis, antes chamada Renault Trucks, Defense e Thales, foi desenvolvida por mais de uma década antes de entrar em serviço em 2022. Estão previstas 300 unidades até 2035, cada uma custando cerca de 6 milhões de euros ou 7 milhões. E eles se enquadram na categoria de veículos blindados de reconhecimento médio, que não é uma categoria de veículos militares a qual muitas outras nações dão muita atenção. De fato, muitas nações deixaram de usar esse tipo de veículo há anos, mas a França, sempre uma exceção, continua fazendo deles uma de suas principais prioridades. E planeja usar veículos como o Jaguar para reconhecimento e triagem nos próximos anos. Missões de reconhecimento consistem em enviar veículos à frente de outras unidades para explorar áreas e buscar posições ou recursos inimigos, coletando informações para o comando. Missões de triagem, por sua vez, envolvem o uso de veículos especializados como o Jaguar, sendo posicionados logo à frente ou nas laterais de formações maiores. Visa fornecer alerta antecipado, proteção ou distração, mantendo as forças inimigas ocupadas, enquanto o restante da força aliada assume posição estratégica para eliminá-las. Para cumprir essas missões, os Jaguars precisam ser rápidos, potentes e resistentes a impactos. Felizmente, a França fez exatamente assim, com motores Volvo D11 militarizados, 6 cilindros turbo diesel
e 500 CV cada Jaguar alcança até 90 km/h, 56 mph, tornando-os muito mais rápidos do que tanques e muitos outros veículos blindados. Com alcance operacional de até 800 km, 500 milhas, cerca de 200 milhas a mais que a média dos tanques. Um dos principais motivos pelos quais eles são tão rápidos e conseguem cobrir distâncias tão grandes é porque são equipados com rodas, não com esteiras. Isso realmente os coloca em uma leve desvantagem quando se trata de incursões fora de estrada. Os comandantes da França sabem disso e só enviarão os Jaguars para fora de estrada se for realmente necessário. Cada Jaguar também vem equipado com um sistema de armamento, 40 canhão telescópico de 40, ou seja, um canhão telescópico de 40 mm projetado para disparar munição, telescópica de 40 mm além de 4 mísseis. Acheron multipropósito, mísseis antitanque franceses Fire and Forget, com alcance de pouco mais de 5 km. Além de seu armamento principal, o Jaguar traz uma estação de armas remota, T-3 Hornet S e metralhadora 7,60 e 2 mm. Além disso, um sistema de autoproteção Gallic capaz de lançar 14 granadas de fumaça de 80 mm para manter o veículo seguro ao operar em locais perigosos. A super sobrevivência do Jaguar também é garantida pela sua blindagem padrão da OTAN STANAG. 4.569 nível 4 com kits de blindagem modulares adicionais disponíveis para fornecer proteção extra conforme necessário. O resultado é um veículo que não é um tanque, mas também não lembra um transporte de tropas ou veículo de combate de infantaria tradicional. O Jaguar é incrivelmente potente e bem protegido, mas também extraordinariamente ágil. Isso é um testemunho do foco consistente da França em produzir e empregar veículos sobre rodas que possam entrar e sair de áreas de forma rápida e eficiente, causando muitos danos aos inimigos pelo caminho. Já vimos os benefícios dessa abordagem em ação em inúmeras ocasiões no passado. Na Guerra do Golfo, a França enviou 12.500 soldados da divisão da G, que atuou no flanco esquerdo do 18º Corpo Aerotransportado dos Estados Unidos da América. Seu objetivo era claro: capturou a base aérea de Al-Salman, situada a cerca de 145 quilômetros dentro do território iraquiano. A ofensiva iniciou a 7h de 24 de fevereiro de 1991 e a base aérea foi capturada no dia seguinte. A força francesa eliminou a 45ª Divisão de Infantaria Mecanizada do Iraque, sofrendo só 2 mortos e poucas perdas de equipamentos. Foi uma das operações mais impressionantes de toda a guerra, enquanto outras forças da coalizão ainda se preparavam para a batalha e planejavam seus próximos passos. Nas semanas seguintes, a França avançou à frente dos demais, atingindo seus objetivos rapidamente. Isso se deveu principalmente à presença de muitos veículos blindados rápidos no arsenal da época, como os Véhicules de l'Avant Blindé, AMX-10 Reconhecimento e Combate e Reconhecimento e Combate 90. O Jaguar está prestes a substituir todos esses 3 veículos, trazendo eficiência de próxima geração para uma força que já provou ser uma das mais rápidas e eficazes do mundo. Veículos blindados médios como este não são perfeitos. Eles têm suas falhas e suas fraquezas. Eles costumam ter dificuldades em locais com muitos drones. Drones estão em alta no mundo militar atualmente, devido à grande dependência da Rússia de enxames de drones e salvas de mísseis para causar caos na Ucrânia. No entanto, enquanto os veículos aéreos não tripulados estão prestes a se tornar uma parte maior e mais importante da guerra nos próximos anos, os países não devem cometer o erro de focar tanto apenas nos drones a ponto de esquecerem outros tipos de conflitos. Isso é especialmente válido para a França, segunda principal força da OTAN após os Estados Unidos da América, realizando muitas operações militares na África. Lá, em países como Mali, Síria e Chad, as forças francesas acumularam uma grande experiência realizando missões de contra-terrorismo e contra-insurgência em inúmeras ocasiões. Paris, ao agir repetidamente como pacificador em antigos territórios coloniais, precisa de flexibilidade, pois essas missões envolvem batalhas dinâmicas, rápidas mudanças e linhas de frente instáveis. Nesse ambiente, a velocidade costuma ser decisiva entre vitória e derrota. Enquanto muitas forças teriam dificuldade para avançar e superar o inimigo, o foco da França em uma força terrestre ágil garante que esteja sempre à frente. Na Operação Serval no Mali,
as forças francesas tinham a missão de expulsar militantes islâmicos que rebelaram-se contra o governo e avançavam ao centro do país, vindos do norte do país. Mais uma vez, com a ajuda de veículos de reconhecimento rápidos como o AMX-10 Reconhecimento e Combate e o E-Reconhecimento e Combate. O exército francês conseguiu cobrir milhares de quilômetros em uma fração do tempo. Outras forças terrestres teriam demorado mais, possivelmente evitando o colapso total do governo do Mali. Dada a propensão da França para usar veículos blindados que são mais ágeis do que a média, pode-se supor que os tanques franceses também tenham mobilidade extra em comparação com seus equivalentes internacionais. Mas esse não é o caso. Em mais um exemplo de sua natureza não convencional, a França produziu tanques de batalha que, na verdade, estão entre os maiores e mais pesados do mundo. O Leclerc, projetado e desenvolvido durante a década de 1980 e oficialmente introduzido em serviço em 1992 para substituir o AMX-30, é, em muitos aspectos, a personificação de tudo o que torna o exército francês tão especial, tanto para o bem quanto para o mal. Cerca de 860 desses tanques foram construídos entre 1900 e 2008, com aproximadamente metade deles enviados para os Emirados Árabes Unidos. A França possui cerca de 406 unidades, sendo 222 operacionais e 184 em armazenamento, segundo os dados mais recentes. Cada um tem mais de 9,87 metros de comprimento, quase 3,6 metros de largura e mais de 2,53 metros de altura, com espaço suficiente no interior para uma tripulação de 3 pessoas, comandante, atirador e motorista. O peso depende da variante, mas os Leclercs mais pesados atingem cerca de 63 toneladas. Esses tanques também são excepcionalmente caros, custando cerca de 77 milhões de euros ou 9 milhões de dólares por unidade. Quando fabricados pela primeira vez na Guerra Fria, foram inovadores em muitos aspectos. Primeiramente, eles eram quase totalmente fabricados na França. Isso mostra que quase todos os componentes das esteiras à blindagem eram fabricados na França. Isso difere de muitos outros carros de combate principais, que podem ter motor, chassi e sistemas de diferentes países. O projeto do Leclerc também era muito ambicioso, com a França buscando inovar em precisão, alcance e poder de fogo dos tanques. Para realizar esse sonho, suas equipes criaram o primeiro sistema de controle de tiro digital do mundo, com rastreamento automático de alvos. Imagem térmica melhor que a maioria dos tanques da OTAN da época. É um carregador automático inovador, mas um pouco de alta manutenção, com canhão CN-12026 ou Mordel F1 Smoothball de 120 mm metralhadora coaxial. M2, Heavy Barrel de 12,7 mm e metralhadora de 7,62 mm. O Leclerc certamente é capaz de causar impacto, e embora não seja o mais rápido, o mais forte ou o tanque mais avançado do mundo, serviu perfeitamente aos propósitos de Paris ao longo dos anos. Ele também cria a base ideal para a França avançar na atualização da frota Leclerc para a nova geração, Leclerc XLRS, que incluirá melhorias como canhão de torre remoto, blindagem modular adicional, blindagem em gaiola traseira e arquitetura eletrônica de rede avançada. Leclerc simboliza a postura independente e livre da França em temas militares. Não é perfeito, mas cumpre seu papel. Foi para isso que ele foi feito. Assim como o Jaguar e outros recursos franceses, oferece a Paris algo diferente para usar. Algo único e distinto em comparação com muitos dos outros carros de combate principais em operação na aliança da OTAN. Por causa disso, a França tem mais maneiras do que a maioria de surpreender seus inimigos, desafiar suas expectativas e confundir seus oficiais comandantes. Vários países utilizam tanques Leopard 2 alemães ou M1 Abrams americanos. Por isso, Rússia busca constantemente formas de combater e destruir esses modelos. O Leclerc é operado só pela França e Emirados Árabes Unidos. Ele é uma incógnita e pode ter desempenho mais impressionante do que suas especificações sugerem. E embora a França talvez não lidere o mundo no quesito de tanques, ela produziu alguns dos equipamentos militares mais impactantes e inovadores em outras categorias. O obuseiro autopropulsado Caesar foi um divisor de águas quando lançado. Continua muito relevante e valioso hoje, sendo usado por operadores na Europa, África e Ásia, em conflitos como a Batalha de Mossul, a Batalha de Baghuz e a Guerra Rússia-Ucrânia.
um 155 mm, 52 calibres capaz de disparar projéteis padrão OTAN de 39. Em si, 52 calibres, o Caesar vem acoplado a um chassi de caminhão 6x6, ou 8x8 para reposicionamento rápido e mobilidade quase incomparável. Movido por um sistema autônomo de rede de armas, ele é capaz de atingir alvos com precisão a até 40 km ou 25 milhas de distância, utilizando munição Extended Range Full Bore, Extended Range Full Bore, de longo alcance, mas pode disparar mais longe com munições assistidas por foguete ou inteligentes, alcançando até 55 km. Só graças ao pensamento independente da França, o Caesar se tornou possível. Enquanto outros países investiam em sistemas pesados e pouco móveis, a França ousou ser diferente. Seus engenheiros sonharam alto, imaginando um obuseiro que pudesse disparar mais longe e se posicionar mais rápido do que qualquer outra coisa existente na época. E eles tiveram a liberdade de experimentar essa ideia, resultando no Caesar, exemplo brilhante da doutrina francesa focada em velocidade e eficiência, resultado dessa doutrina e da confiança da França em agir à sua maneira. Isso resultou em outras inovações empolgantes, desde os caças Rafale franceses, que estão entre os melhores do mundo, até o atual programa Scorpion, que visa modernizar o exército do país como nunca antes, não apenas introduzindo novos veículos como o já mencionado Jaguar e o Griffon, mas também unificando suas forças por meio de um sistema centralizado de informações que vai aprimorar a mobilidade no campo de batalha, as capacidades de rede e comunicação como nunca antes, trazendo ainda mais eficiência para um exército conhecido por suas respostas rápidas, mas além de seus veículos blindados velozes e obuseiros autopropulsados superpotentes. Talvez o elemento mais importante do quebra-cabeça militar francês seja seu arsenal nuclear, com cerca de 290 ogivas. Paris possui o quarto maior estoque de ogivas nucleares do mundo, mas ela as usa de modo bem diferente das outras potências nucleares, em 3 formas distintas. A França não integra o acordo da OTAN, em que Estados Unidos da América e Reino Unido compartilham ogivas nucleares com membros não nucleares como Bélgica, Alemanha e Itália. A França mantém controle total de seu arsenal o tempo todo. Além disso, diferente de outras potências nucleares, a França não adota destruição mútua assegurada, mas sim suficiência estrita. Em resumo, enquanto vários países só lançariam armas nucleares em retaliação, a França não fez essa promessa. Em vez disso, ela mantém um arsenal de tamanho estratégico, grande o suficiente para eliminar efetivamente uma força inimiga, incluindo a Rússia. Isso ajuda a manter os custos de manutenção baixos, ao mesmo tempo em que ainda faz da França uma grande ameaça, teoricamente dissuadindo qualquer um de invadir seu território ou ameaçar sua soberania. Terceiro, e talvez o mais importante de tudo, a França reserva-se o direito de disparar tiros nucleares de advertência contra seus inimigos. Ou seja, caso o país se sinta suficientemente ameaçado. Como se as forças russas estivessem marchando em direção às suas fronteiras, por exemplo, ela não simplesmente esperaria para ver o que aconteceria, nem confiaria apenas na diplomacia e negociações para resolver a situação. Ela tem a capacidade de disparar um pequeno, mas ainda assim excepcionalmente perigoso, dispositivo nuclear tático para se defender e dissuadir o inimigo de qualquer agressão adicional. É um sistema único, como vários elementos das Forças Armadas francesas. Isso pode ser o fator mais vital para manter a França segura de futuras invasões, porque enquanto outros países podem hesitar, vacilar e demorar, a França provou repetidas vezes que está mais pronta para atirar primeiro e perguntar depois. Isso, junto ao compromisso com inovação, ousadia e engenharia avançada, torna a França um dos inimigos mais letais para qualquer adversário. Agora você pode conhecer as inovações militares da França e seu impacto na guerra Rússia-Ucrânia, neste vídeo, que mostra como Paris prometeu impressionantes 100 dos melhores caças do mundo para apoiar a causa de Kiev. Ou, para uma análise mais aprofundada da história e evolução militar da França, confira este olhar retrospectivo sobre como o país se tornou uma das maiores superpotências militares do mundo, forte o bastante para rivalizar com Rússia e China, mesmo sendo muito menor. E por fim, inscreva-se no nosso canal para mais análises, avaliações e notícias militares de última hora.